sou a professora Mariane Souza e hoje nós vamos estudar um pouco sobre barroco, tá? Então vamos lá, para início de conversa, é importante observarmos estas três datas. Então, em 1517 temos a Reforma, que divide católicos e protestantes, que é o que conhecemos como a revolta, o protestantismo, tá certo? Em 1540 nós temos a Companhia de Jesus, que foi um movimento articulado pela Igreja Católica com a finalidade de conquistar, de atrair mais fiéis, tá? E em 1563 nós temos o início da Contra-Reforma. Então, se vocês bem observaram, estas três datas trazem três situações que envolvem a questão da religiosidade, sendo a primeira reforma protestante e a última o início da Contra-Reforma, tá certo? Então, a arte do barroco é uma arte que é chamada de arte indisciplinada, tá? Ou arte da indisciplina, que leva justamente em consideração a mentalidade do homem após esses três momentos, a mentalidade humana, como que o homem passou a pensar naquele momento. E é chamada ainda da arte da Contra-Reforma, justamente por causa deste movimento aqui, tá certo? Que ia contra os princípios estabelecidos pela Reforma Protestante. Então, foi um movimento da Igreja Católica como forma de reação à Reforma Protestante ocorrida em 1517. Então, é uma manifestação artística, tá certo, do século XVI e que vai levar em consideração o desenvolvimento do Renascimento em meio a crises religiosas e movimentos de restauração da fé cristã. Então é importante termos em mente que antes do Barroco, na Europa, as ideias que tinham aflorado foram as ideias do Renascimento, a ideia da racionalidade, do homem deixar de ver verticalmente, tá certo? E o homem passar a ver horizontalmente, enxergando o outro, enxergando a sua capacidade de conquista e trazendo a sua capacidade de pensar, a sua inteligência. Então, depois disso, o homem ele se depara com estes movimentos, tá? Então, isso é o que vai trazer esta arte indisciplinada, a dualidade, vamos assim dizer, que estudamos no Barroco, tá? Então, é importante considerarmos que a arte barroca, ela vai registrar o espírito contraditório de uma época que se divide entre as influências do Renascimento, como eu havia falado, a questão do antropocentrismo, da racionalidade, tá certo? O materialismo, o paganismo e o sensualismo, e da religiosidade, trazida com a Contra-Reforma. Então pensa, o homem ele está aqui, mas o homem ele está dividido, o homem ele está contraditório, ele está sem saber para qual lado ir. O lado do Renascimento, o antropocentrismo, o pensamento, a razão, o descobrimento, o enxergar horizontal e o lado da igreja, tá? A partir do movimento da Contra-Reforma, que trazia de volta os princípios, as doutrinas da fé cristã, a questão do teocentrismo, do espírito, de pensar o céu, de não pensar o corpo, mas pensar o espírito, tá? Então, todas estas questões são registros, tá certo? São características do espírito contraditório do homem que viveu este período que chamamos de barroco, esta manifestação artística que se deu em diversas áreas, na arquitetura, na escultura, na pintura, mas que hoje estamos estudando especificamente no campo da literatura, tá? Então, nós vamos ver no barroco a expressão das contradições e do conflito espiritual do homem daquela época. Então, a linguagem, como era a linguagem utilizada, qual a linguagem presente nos textos barrocos? Então, para observarmos a linguagem barroca, nada mais justo do que lermos um texto, do que lermos uma poesia barroca. Então, vamos lá. É uma poesia, tá certo? Um soneto, ó, como vocês estão observando, 2 quartetos e 2 tercetos, de Gregório de Matos. Então, ó, o título, Buscando a Cristo, ó. A voz correndo o voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos,
que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós, divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vertido para ungir-me, a vós, cabeça baixa para chamar-me, a vós, lado patente quero unir-me, a vós, cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Então, se vocês estão observando, a ideia que é trazida neste poema de Gregório de Matos é toda uma ideia voltada ao quê? À busca a Cristo. Mas como vocês estão percebendo aqui, nós temos buscando, ou seja, como se a ação ainda estivesse em desenvolvimento. A ideia de buscar a Cristo, de buscar as coisas sagradas, pois é Ele, ó, que está, ó, de braços abertos para receber o pecador, para receber aquele que está disposto ao pecado. Mas Ele, ó, está lá de braços abertos, e não para castigar aquele que se arrepende, mas para acolher. Então, como está dando para perceber, a linguagem barroca ela é carregada desse jogo de ideias, tá certo? Deste jogo de palavras, é carregada dessa inversão, desses paradoxos, dessas antíteses que vamos estudar daqui a pouquinho. Então, ó, como características essenciais da linguagem barroca, nós temos o interesse por temas religiosos, como foi possível perceber no poema lido agora há pouco, Buscando a Cristo, ó, nós vimos aqui um tema religioso, a ideia de buscar ao ser divino, pois o ser divino é que está de braços abertos para receber o pecador, tá certo? A questão do dualismo, que vai ser muito presente, ó, céu ou terra, carne ou espírito, ó, eu realizo os desejos da minha carne ou reservo o meu espírito para uma vida eterna. Fé e razão. Fé, a questão trazida com a Contra-Reforma de levar novamente a doutrina cristã, e a razão, que foi vista com o Renascimento, que foi herdada do Renascimento. Claro e escuro. Antropocentrismo, ou seja, o homem no centro, que era a ideia trazida foi a ideia trazida pelo Renascimento, ou teocentrismo, Deus no centro das coisas. Então é este o pensamento do homem barroco, esta ideia da dualidade, de não saber se realiza os desejos da sua carne ou se guarda seu espírito, de não saber se coloca Deus como centro ou se coloca ele como um homem no centro das coisas. Então ele vive nesta dualidade, ele peca e depois se arrepende e volta para Deus. Então é este jogo, este dualismo bastante presente nos escritos barrocos, tá? Temos ainda a morbidez, a presença de figuras de linguagem como antítese, paradoxo, hipérbole, tá certo? Metáfora, que vamos estudar daqui a pouquinho. Uma linguagem requintada, tá certo? É importante observar isso. E este cuidado, essa linguagem elaborada vai ser decorrência do que? Do uso dessas figuras de linguagem que vão trazer para o texto este tom de dualismo. Tá certo? A efemeridade do tempo e o carpe diem também vai ser muito tratado, tá? O carpe diem, ou seja, o viva o hoje, tá? E nós vamos ter aqui duas ideias, que podemos dizer que são ideias cruciais para o entendimento de algumas obras do barroco. O cultismo, ó, cultismo que se refere ao jogo de palavras, tá certo? E o conceptismo, que vai dizer respeito ao jogo de ideias, tá? Então, aqui como figuras de linguagem do barroco, que eu havia prometido falar, ó, nós vamos ter a metáfora, que, como vocês sabem, se trata de o quê? De uma comparação implícita, como temos aqui neste fragmento, ó. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas por porfia? Aqui, como estamos observando, temos uma comparação implícita, ó. Se és como fogo, se és como neve, tá certo? Então a metáfora se constitui nisso, de ser uma comparação implícita. A antítese agora, que a antítese, ela vai refletir a contradição do homem barroco.
Ou seja, vai trazer essa questão do dualismo, como visto neste fragmento. Vista por fora é pouco apetecida, porque os olhos por feia é parecida. Porém, dentro habitada é muito bela, muito desejada. É como a concha tosca e deslustrosa, que dentro cria a pérola formosa. Então, nós vemos aqui, ó, feia, bela, nós vemos formosa, deslustrosa, que são palavras que trazem esta ideia da contradição, tá certo? E o paradoxo? O que seria o paradoxo? Ó, o paradoxo, ele vai ser o quê? A união de ideias contrárias num só pensamento, que vai se opor ao racionalismo da arte renascentista. Então, observa, ó, a antítese vai dizer respeito à contradição entre as palavras. Já o paradoxo, nós vamos ter ideias contrárias em um só pensamento. Como neste fragmento, ó. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Então, observa aqui essa questão das ideias contraditórias, ó. Rio de neve em fogo convertido. Incêndio em mares de água disfarçado. Então, nós temos aqui, ó, um pensamento que é contraditório, ideias contraditórias em um só pensamento. Temos ainda a hipérbole, ó, que a hipérbole no texto barroco vai trazer a ideia da grandiosidade, o exagero, pois o barroco também é considerado uma arte exagerada, tá? Então, hipérbole vai ser o quê? O exagero, vai trazer a ideia da grandiosidade, ó. É a vaidade, Fábio, nesta vida. Rosa que da manhã lisonjeada, purpuras mil, com ambição dourada, a irosa rompe e arrasta presumido. Então, nós vemos aqui este tom da grandiosidade, do exagero, tá? Além disso, nós temos ainda a prosopopeia, que é a personificação de seres inanimados para dinamizar a realidade, como neste exemplo. No diamante agradou-me o forte, no cedro o incorruptível, na águia o sublime, no leão o generoso, no sol o excesso de luz. Ou seja, neste fragmento é possível perceber a personificação que é atribuída, que é oferecida a seres inanimados, tá certo? Então, prosseguindo, nós vamos agora ver um pouquinho do contexto histórico do barroco. Já sabemos que é uma arte considerada a arte da Contra-Reforma, tá certo? Que nós temos aquele homem contraditório, que é um homem que acabou de observar as ideias do Renascimento, mas que se depara com a Contra-Reforma, tá certo? Um movimento contra a reforma protestante ocorrida, tá? Mas nós vamos ter aqui, ó, que no século XVI, com o Renascimento, o homem europeu, ele ampliou os seus limites geográficos do mundo conhecido e acreditou na sua capacidade de dominar e transformar. Aí entra a questão que já foi mencionada, o homem deixa de ver verticalmente. Como assim verticalmente? A ideia do céu, a ideia do teocentrismo, de ter algo que o rege, algo que o domina, para enxergar horizontalmente, para enxergar o outro, para observar a sua capacidade de conquistar novas terras, de transformar o mundo. Não que o homem tenha deixado esquecido a presença de Deus, mas o homem ele passa a se enxergar como o ser que recebe de Deus o poder, recebe de Deus a capacidade para transformar, para conquistar o mundo, tá? Então, no plano econômico, nós vamos ter a revolução comercial a partir do mercantilismo, que é esta ideia econômica de proteção do mercado interno, que vai se voltar para a exportação e a acumulação de metais, a fim de gerar o quê? Uma riqueza nacional. Então, no plano econômico, nós vamos ter isso, mercantilismo, proteger a riqueza nacional, está focado na exportação, tá certo? Na geração de uma riqueza para a nação. Na política, nós temos a consolidação do Estado absolutista, tá certo? Que, como vocês sabem, o Estado absolutista tem como principal característica a centralização do poder nas mãos de quem? Do rei, tá certo? Onde o rei, associado à questão da religião cristã católica, ele é associado à figura de Deus.
Então o rei, ele é visto como representante de Deus na terra, neste regime aqui, neste estado absolutista, tá? Na sociedade do século XVI, nós tínhamos uma organização dividida em 3 classes. O clero, tá? A nobreza e o terceiro estado, que era composto por camponeses, artesãos e a burguesia, tá? No que diz respeito ao lado espiritual, o lado espiritual da sociedade do século XVI, levando em consideração a economia voltada para o mercantilismo, a política voltada para o Estado absolutista, a organização em 3 classes, nós vamos ter um lado da sociedade, o lado espiritual, repleto de reflexos das crises religiosas, tá? No que diz respeito à reforma de 1517, a reforma protestante organizada por Martinho Lutero e a contra-reforma de 1563. Então, o espírito da sociedade do século XVI, este espírito repleto das marcas das crises religiosas, tá? Mas e no Brasil? Isso aqui é o contexto geral, falamos do contexto geral, o contexto da Europa. E aqui no Brasil? Temos o que como contexto? Nós vamos ter que aqui no Brasil, primeiramente, o barroco ele foi introduzido pelos jesuítas, por intermédio dos jesuítas, que na medida que Portugal ia conquistando novos territórios, ia descobrindo novas terras, os jesuítas iam com a intenção de também levar a fé cristã católica. Então, com isso, o barroco ele é introduzido aqui no Brasil a partir dos jesuítas. Então, nós vamos ter que no século XVII, aqui no Brasil, temos a expansão dos centros de produção açucareira. Então, no século XVI, expansão do açúcar aqui no Brasil, que vai ter como lugar principal, como centro, a Bahia, tá certo? Então, no século XVII, o centro da economia vai ser o quê? A Bahia. A economia voltada para a expansão dos centros de produção açucareira, tá? A igreja, que como já foi falado na parte da temática, que a temática está voltada diretamente para temas religiosos, sendo assim, a igreja ela vai ter o quê? Um papel crucial para ensinar o caminho da religiosidade e da moral para a sociedade, tá? A vida social aqui no Brasil, que há pouco tempo havia sido colonizado pelos portugueses, vai estar dividida em pequenos núcleos econômicos, tá? Então, a vida social era organizada em pequenos grupos econômicos. Então, na poesia barroca aqui no Brasil, nós vamos ter Gregório de Matos Guerra, Bento Teixeira e Botelho de Oliveira. E na prosa, nós temos o padre Antônio Vieira. Então, é importante salientar que o barroco aqui no Brasil, ele tem 2 manifestações, a poesia e a prosa. Na poesia, apesar de termos também Bento Teixeira e Botelho de Oliveira, o mais estudado é Gregório de Matos Guerra. Tá certo? Que vamos ver daqui a pouquinho. E na prosa, o padre Antônio Vieira. Então, como marco inicial do barroco aqui no Brasil, nós temos que em 1601, a publicação do poema épico Prosopopeia de Bento Teixeira. Então, esta obra de Bento Teixeira, Prosopopeia, que é considerada didaticamente o início, tá certo, do barroco aqui no Brasil. Então, no que diz respeito à poesia de Gregório de Matos Guerra, que é considerado Boca do Inferno, daqui a pouquinho veremos o porquê, é importante levarmos em conta que Gregório de Matos foi o primeiro poeta brasileiro, ou seja, o primeiro poeta nascido e que escreveu literatura aqui no Brasil. Então, o primeiro poeta autenticamente brasileiro. E a sua obra está dividida em 3 tipos, ou seja, sua poesia está dividida em 3 tipos. A poesia lírica, a poesia satírica e a religiosa, que é chamada também de poesia sacra. Além destes 3 tipos, apesar de não ser tão considerada, vamos assim dizer, estudada no ensino básico, Gregório de Matos também cultivou a poesia erótica, tá? E sobre isso aqui, ocultismo, vocês lembram que eu falei há pouco tempo das 2 correntes, vamos dizer assim, dos 2 princípios do barroco?
Então, o cultismo era esta linha que Gregório de Matos preservava em seus escritos poéticos. O cultismo, para recordarmos que diz respeito ao jogo de palavras, tá certo? Então, iniciando o nosso estudo sobre os 3 tipos de escritos de Gregório de Matos, iniciaremos a partir da lírica, onde aqui nós veremos um eu lírico que expressa os seus sentimentos, tá certo? E nós vamos observar isto neste texto, ó. A mesma Dona Ângela. Observem comigo. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformar? Quem veria uma flor que a não cortara, de verde pé, de rama florescente? E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então observem, o início do poema se dá a partir da ideia de externalização dos sentimentos, das expressões, ante esta mulher que é anjo no nome e Angélica na cara, onde flor e anjo juntamente se uniformara. Mas ao decorrer do poema é possível perceber que se ela é anjo dos altares do eu lírico, como é que ela tenta e não guarda? Já que a função do anjo é fazer o quê? A função do anjo é guardar, é livrar. Mas neste caso aqui, este anjo faz a função contrária, que é a função o quê? De tentar. Lembra da dualidade? Carne e espírito. Então este anjo aqui, ele não leva o eu lírico ao lado espiritual, mas leva o eu lírico ao lado carnal, ao lado do desejo, ao lado do amor que é visto aqui, do sentimento que é visto aqui, como uma mola de condução para o pecado. Então, por isso que o eu lírico vem e diz, ó, sois anjo que me tenta e não que me guarda. Ou seja, é o anjo que o conduz ao sentimento, onde este sentimento o conduz ao desejo, vamos assim dizer. Sendo assim, não é anjo que guarda, é anjo que tenta. Tudo isso sobre esta mulher, sobre este anjo que é criado, tá certo? Anjo no nome, Angélica na cara. Então, no que diz respeito à poesia agora satírica de Gregório de Matos Guerra, nós vamos ver que aqui Gregório ele vai criticar profundamente a cidade da Bahia. Lembrando que a Bahia, neste século aqui no Brasil, era o quê? O centro da produção açucareira, tá? Então, Gregório de Matos, ele vai criticar a partir deste plano satírico a cidade da Bahia. E foi daqui que saiu esta alcunha do Boca do Inferno, tá certo? Por não ter medo, por falar aquilo mesmo que ele observava na cidade. Então, nós vamos perceber isso a partir da leitura deste poema que tem como título Descrever o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Então vamos ver a descrição da cidade da Bahia. Ó, a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos pelos pés aos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. Eis aqui a cidade da Bahia. Então, se vocês percebem, tem aqui uma descrição deste cenário, desta cidade que estava ganhando visibilidade, desta cidade que estava entrando em um plano de agitação, ó. A cada canto um grande conselheiro, ou seja, pessoas tentando dar conselho. Mas essas pessoas não sabiam sequer governar as suas casas, sequer governar as suas cozinhas, mas queriam o quê, ó? Governar o mundo inteiro. Então aqui nós temos uma crítica
uma satírica, tá certo? Esta questão da organização política, os rumos desta organização na cidade da Bahia. Então, em cada porta um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, ou seja, aquela imagem da população que sai para as ruas a fim de saber informações sobre a vida do outro. A população que está preocupada com a vida do vizinho, tá? E aqui ele traz ainda que todos os que não furtam, muito pobres, ou seja, traz a ideia de que aqueles que estavam em uma patente social mais elevada eram porque o quê? Furtavam, estas pessoas furtavam, já que, os que não furtavam eram o quê? Muito pobres. Então aqui, como é possível perceber, se tem uma descrição da cidade da Bahia naquele tempo, tá? Que traz de forma muito forte a questão da crítica. A crítica feita a partir do quê? Do plano satírico, tá certo? Que daqui vem a alcunha de Gregório de Matos de quê? Do boca do inferno por falar tudo, tá certo? E aqui, por último, no que diz respeito à poesia de Gregório de Matos, nós temos a religiosa, que é chamada ainda de sacra. Vamos observá-la. Olha o título, Soneto a Nosso Senhor. Então, nós já vemos que se trata de uma estrutura fixa, chamada soneto, tá certo? A quem? A Nosso Senhor, ou seja, esse soneto é para o Senhor. Então, vamos ver aqui como é construído. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar, mais empenhado. Se basta a vós irá tanto pecado, a abrandar-vos sobejam só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, recobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, se vocês bem observaram, é possível perceber aqui um eu lírico que está o quê? Arrependido. É um eu lírico que está se voltando para o nosso Senhor para dizer, Senhor, eu pequei, mas não porque é pecado, eu me arrependo daquilo que eu fiz. Pois eu sei, Senhor, que se basta uma voz irá tanto pecado, um só gemido abranta o teu coração e tu me recebes de volta, Senhor. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, ou seja, que nós temos o quê? Uma referência à Bíblia, a questão das 99 ovelhas que são deixadas para trás em busca da 100, em busca daquela que estava distante. Então nós temos aqui a ideia de que eu peco, mas se eu me arrependo, o Senhor me recebe de braços abertos. Eu pequei agora, mas daqui a pouco eu me arrependo. Então Deus estará de braços abertos para me receber. Pois é no perdão, que Deus tem e eleva a sua glória. Recobrai e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, se Deus não perdoa a ovelha desgarrada, se Deus não perdoa aquele pecador, ele perde a sua glória. Então é obrigação de Deus perdoar. Deus está lá, pronto a receber este eu lírico que está arrependido do seu pecado, tá? Então, como foi possível observar esta poesia aqui de Gregório de Matos do plano religioso, tá certo? Que é chamada também de poesia sacra, vai trazer muito esta questão do arrependimento, essa questão da bondade de Deus em perdoar, da presença de Deus, tá? Então está todo voltado, essa poesia está toda voltada, tá certo? Para esta questão de fato religiosa. Então, no que diz respeito agora ao padre Antônio Vieira, que foi aquele responsável pelos escritos em prosa no Barroco, nós temos que ele foi participante da Companhia de Jesus, tá certo? Ou seja, ele participava deste grupo que tinha como objetivo levar a fé cristã católica, recuperar, tá certo? Os fiéis, tá? Para a religião católica. Então, a escrita em prosa do padre Antônio Vieira se dá a partir dos seus sermões,
E como vocês sabem, o sermão ele tem como principal característica pregar algum aspecto ético, algum aspecto moral, algum aspecto doutrinário, tá? Então, os escritos em prosa aqui no Brasil, a partir de Padre Antônio Vieira, se dão a partir dos sermões, tá? Então, ó, este padre ainda, ele defendia os índios e sua evangelização, já que neste período aqui os índios, eles estavam sendo escravizados. Então, este padre, ele tinha esta postura de defender estes índios. No entanto, ele era a favor da evangelização destes índios, ou seja, os índios eles precisavam ser evangelizados, ser catequizados, tá? Então, diferentemente de Gregório de Matos, que era cultista, ou seja, o jogo de palavras, Padre Antônio Vieira, ele era o quê? Conceptista, o jogo de ideias. E nós vamos observar isto neste sermão, que tem o título de Sermão de Santo Antônio, que foi escrito em 1654 e é nomeado também, é chamado também como Sermão dos Peixes. Ó, vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Enfim, que havemos de pregar hoje aos peixes? Nunca pior auditório. Ao menos têm os peixes duas boas qualidades de ouvintes. Ouvem e não falam. Uma só coisa pudera desconsolar o pregador, que é serem gente. Os peixes que se não há de converter. Mas esta dor é tão ordinária que já pelo costume quase se não sente. Suposto isto, para que procedamos com clareza, dividirei, peixes, o vosso sermão em 2 pontos. No primeiro, louvar-vos-ei as vossas atitudes. No segundo, repreender-vos-ei os vossos vícios. Então, como vocês podem observar, este sermão, ele é muito atual, tá certo? Mesmo escrito há muito tempo, este sermão ainda consegue trazer um sentido atual, tá certo? Para o nosso contexto, que é vivenciado, tá? Então, observem, ó. Cristo diz, sois o sal da terra. E diz isso porque nós somos responsáveis por impedir a corrupção. No entanto, o que é trazido neste sermão é que coisas contrárias acontecem. Por quê? Porque o mundo está cheio, está repleto de corrupção. E quando ele diz aqui, havemos de pregar hoje aos peixes, os peixes são aqueles que estão dispostos ao quê? Ouvirem o evangelho, são aqueles que estão dispostos a fazer a vontade, a seguir a doutrina, o costume e a moral que está sendo pregada. Então, se vocês observaram este sermão aqui, que tem este caráter de falar contra a corrupção, de trazer a partir de ensinamentos bíblicos, lições que são levadas e que devem ser consideradas no desenvolvimento de nossas ações. Então, as obras do Padre Antônio Vieira estão voltadas para os sermões, que são estes textos com esse caráter de ensinamento, como acabamos de ler, tá certo? Então, esta, pessoal, foi a nossa aula sobre barroco, tá? O barroco que é considerado a arte da Contra-Reforma, tá certo? Uma arte exagerada, que como vimos, aqui no Brasil temos 2 representantes, Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira. Gregório de Matos no plano da poesia, com a poesia lírica, satírica e religiosa, que também é chamado de sacra. E o Padre Antônio Vieira, que fica com a parte da prosa, representada a partir dos sermões. Vimos também que a linguagem barroca utiliza muitas figuras de linguagem, como por exemplo, metáfora, antítese, paradoxo, hipérbole, tá certo? Que são figuras de linguagem que vão garantir ao texto barroco, ao texto literário barroco, esta grandiosidade, tá certo? Um texto bem elaborado, um texto sofisticado. E como também vimos, a mentalidade da sociedade desta época era uma mentalidade
contraditória, uma mentalidade dual. Lembrem sempre, céu, inferno, carne, espírito, antropocentrismo e teocentrismo. Ideias estas que eram duais por causa, primeiramente, do renascimento, que o homem acabava de ser influenciado pelo renascimento, e o movimento da Contra-Reforma, instituído pela Igreja Católica, que teve como principal objetivo resgatar fiéis, levar novamente a fé cristã católica que havia sido interrompida, vamos assim dizer, pela Reforma Protestante. Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.